Voltamos, Brasil, naquele momento que todo mundo ama, o momento gourmet, né? É um espaço onde você aprende com os grandes chefs, com as grandes culinaristas, cake design, doceiras, boleiras, todas. Hoje é o dia dele, Fábio Leança, que é um dos chefes mais queridos aqui nosso da televisão e que ensina sempre as melhores massas, porque é da família Leança, né? É isso aí. Não é? É a família. Ali é não uma posso falar família, só... família de cozinheiros. Família de cozinheiros, de chefes, né? de cozinha. Todos, 3 chefes numa casa só é bom, Na verdade, hein? 4, que minha mãe, ela se esconde Não, mas ela um pouquinho, não vai ficar cozinhando, a gente tem que cuidar pra ela. Ela manda muito bem também. Já cozinhou muito? Já cozinhou muito, já. 3 chefes profissionais agora, deixa ela em casa tranquilo. O que você vai ensinar hoje, Bom, hoje, Fábio? atendendo o pedido da Roda de Mulheres, a gente vai fazer um espaguete, um fettuccine caprese. Tá? Roda de Mulheres, Então vai ó. ser um fettuccine com massa de quinoa, então totalmente livre de glúten. Tá? Ele vai ser, esse molho caprese, ele é a base de manjericão. Então ele é mais ou menos um pesto, só que sem o parmesão. E a gente finaliza ele com tomatinho cereja e mussarela de búfala. Fechou. Fechou? A gente vai usar um maço generoso de manjericão. Tá? Vamos usar 2 a 3 dentes de alho. No caso aqui eu vou usar 2 dentes de alho porque meu dente de alho tá bem grande. Enorme. Comprei um alho argentino que tá espetacular, tá? Vamos usar noz triturada, 100 gramas de noz triturada. Vamos usar 100 gramas de tomate cereja, 100 gramas de mussarela de búfala. Né? E para finalizar, a gente vai usar lâminas de amêndoa torrada. O que eu peguei? Eu peguei a lâmina de amêndoa, coloquei um pouquinho ali no forno bem quente, a hora que ela começou a ficar moreninha, eu tirei e fiz isso aqui. Quanto for necessário para finalizar, sal e pimenta do reino, tá bom? Certo. É uma receita fria, então hoje a gente não vai usar panela, a gente vai usar o liquidificador, tá? Esqueci de falar do azeite de oliva, 400 ml de azeite, 300 a 400 ml de azeite, depende de como responder o seu manjericão, tá? A gente começa, ó. Sempre que a gente trabalhar com manjericão, a gente precisa tomar muito cuidado com o liquidificador. Por quê? Se a gente esquentar muito o preparo, ele altera o gosto do manjericão. Então, para a gente ter aquele gosto sempre do manjericão bem gostoso, mesmo quando for fazer um pesto genovese, a gente sempre vai ir pulsando o liquidificador. Não pegar o liquidificador, ligar ele e deixar embora. Porque senão você vai esquentar a receita e vai alterar o gosto. Tá? Então a gente põe um pouquinho de azeite. Adoro um pouquinho. Fartura, né? Pouquinho. Generosa essa porção aí, hein? Exatamente. A gente põe aqui, se precisar a gente coloca mais um pouco. Coloca aqui os dentes de alho e vamos batendo aqui. Vamos lá. Agora aqui a gente vai entrar com a noz. Aqui é a primeira parte do nosso molho. A gente pode já colocar, acertar um pouquinho de sal aqui. Vou colocar um pouquinho de sal aqui para dar aquela acertadinha inicial. Um pouquinho de pimenta do reino também, uma pitadinha, não muito. Tá? Te dá mais uma batidinha. Aí o que eu vou fazer? Esse molho aqui ele vai dar uma descansadinha de uns 20 minutos na geladeira aqui. Sim. E depois a gente vai finalizar. Quando a gente finalizar, quando a massa vai estar cozinhando... Quantos minutos leva a massa no fogo? Se a massa estiver fresca, massa fresca é 3 minutos. Então, acabou de fazer a massinha, foi lá, colocou na água quente, 3 minutos ela está cozida. Se a gente for usar aquela massa industrializada, a gente vai demorar de 8 a 10 minutos. Então, quem come bem ao dente vai usar 8 minutinhos de cozimento. Quem gosta dela um pouco mais mole vai cozinhar por uns 10 minutos. Essa é a média das massas que tem no mercado. Ou a massa, mesmo a massa artesanal, se ela for seca, né? A massa estiver seca, então, se eu comprar ali uma massa na família Leança ali e ela já estiver seca, vai demorar uns 8 minutos. Lembrando que botar um pouquinho de sal na água do cozimento e nunca usar óleo, porque o óleo permeabiliza a massa. Ela não vai pegar o sabor?
Exatamente. Já aprendi. Então, daqui a pouquinho, quando a nossa massa estiver pronta, Já a gente volto. vai Combinado? finalizar o nosso prato, tá bom? Certo! Vamos lá, Brasil! Vamos falar de coisa boa, novidades maravilhosas, gente! Olha só, vou falar deste produto que está revolucionando a vida dos casais no Brasil e fora, viu, gente? É isso mesmo. Eu estou falando do ativador sexual Vitamax da Top Vida, gente. Ele é um vasodilatador natural de veias e artérias e regulador dos níveis de testosterona e do metabolismo, tá? Já teve épocas aí em que você tinha mais disposição e prazer para o sexo e para as atividades do dia a dia? Pois é, o tempo vai passando e você vai ficando cansado, além de perder o interesse pela relação, gente. Pois é, acabe com isso agora mesmo. Ativador sexual Vitamax, tá? É da Top Vida, gente, ele vai te ajudar. O segredo é você pegar o telefone e ligar agora, 0800 200 2955 e confira. Você, mulher, que entra na fase aí da menopausa, né, que é um horror, tem problemas de ressecamento, fica muito mais irritada e perde o interesse pelo sexo. E você, homem, também, que entra na fase aí da andropausa, né, gente? Tem problemas de falta de ereção, ejaculação precoce, ativador sexual Vitamax da Top Vida, gente. Olha, uma informação muito bacana pra todos, hein? Todos os homens que for cientificamente comprovado, já é comprovado que vocês são ativos sexualmente até os 90 anos. Basta um bom fluxo sanguíneo na região genital e um bom nível de testosterona funcionando. Para que isso tudo aconteça, Vitamax da Top Vida entra em ação, tá? Você que é jovem, tá? Ou que tá na meia idade, ou que tá indo para melhor idade, não perca tempo e comece já o seu tratamento com o ativador sexual Vitamax, gente. É só ligar agora, 0800 200 2955. Olha, eu tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado, viu? Tenha muito mais disposição física e mental. Ativador sexual Vitamax da Top Vida. Tem promoção imperdível, hein? Na compra do kit Vitamax, você leva de presente essa linda bolsa que tá aqui, gente. Olha que máximo, tá? Além que o pagamento pode ser facilitado no cartão de crédito. Ativador sexual Vitamax, 100% natural. Mais um produto com a qualidade Top Vida. Tá esperando o quê? É só ligar 0800 200 2955. Vamos salvar o relacionamento, gente, né? Né, Fábio? Tem que estar tudo bem, não é porque o tempo vai passando que vai deixando de lado, não. Tem que namorar muito, né? Por que você tá rindo? É verdade, tem que namorar mesmo, Maria. Só ri, né, Maria Helena? Ficou com vergonha? Não, é tabu falar disso? Eu acho que é certo, tem que Tem que cuidar mesmo, né, doutora Natália? Opa! Vida sexual ativa é muito bom, tem que estar todo mundo ativo aí. Maravilhosa, doutora, que eu adoro. Vou liberar o telefone 2578-6000, todas as redes sociais, o WhatsApp tá liberado. Pode mandando perguntas. Agora vamos falar de ovários policísticos, um grande terror e que, infelizmente, muitas mulheres sofrem com isso, tanto com as dores como com... deixando até de engravidar, né, muitas vezes, né, dificultando, né. Querida, eu queria que você explicasse pra gente quais são os principais sintomas da síndrome dos ovários policísticos. Em primeiro lugar, eu escolhi, até sugeri a gente falar sobre isso, porque é a doença endocrinológica mais frequente na mulher. Então, acomete cerca de 6 a 12% de todas as mulheres. Então, no Brasil, a gente estima que tem aí 2,5 milhões de mulheres com a síndrome dos ovários policísticos. A síndrome dos ovários policísticos é uma alteração hormonal que acaba acarretando alguns sintomas. Os principais sintomas são a irregularidade menstrual, alterações hormonais, né, que acabam levando à produção de hormônios masculinos em quantidade maior do que o fisiológico, e o ovário micropolicístico no ultrassom. Falando melhor de cada tema especificamente, sim, a irregularidade menstrual, na verdade, são aquelas mulheres que apresentam ciclos mais longos do que 40, 50 dias, muitas vezes ficam 90 dias sem menstruar, algumas mulheres que nem menstruam sem auxílio de medicação. Então, essas mulheres têm que prestar atenção e ficar atentas com a possibilidade de terem, né, o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. As alterações hormonais e as consequências do excesso de hormônio masculino, ela pode ser vista nos exames laboratoriais, dosagem de testosterona, androstenediona e outros exames, ou mesmo clinicamente. Então, aquelas mulheres que têm excesso de pelo, excesso de oleosidade. Líquido no peito, né? Que sai, né? Prolactina alta. Pode ser também uma das queixas. E o ovário micropolicístico no ultrassom. Então, a gente sabe o quê?
que, né, a maioria das mulheres tem os folículos no ovário, que são os cistos que têm os óvulos, e a maioria de nós tem os folículos distribuídos no ovário homogeneamente. Quem tem a síndrome dos ovários policísticos tem esses folículos, né, concentrados na periferia dos ovários. E muitas vezes esses folículos eles não conseguem cumprir o papel dele de recrutamento e ovulação. Então, por isso que um dos sintomas pode ser a irregularidade menstrual e a ausência de ovulação. O que causa muitas vezes a infertilidade também, sim, né? Sim. E a origem da doença, na verdade, ela é um aumento da resistência da insulina. Então, a insulina, apesar de ser uma doença que aqui, né, eu sou ginecologista, a gente está falando mais do ovário e dessa parte, mas ela é uma doença sistêmica, a síndrome dos ovários micropolicísticos. Então, a origem da doença parece ser a resistência insulínica. Então, a insulina é o hormônio necessário para fazer com que a glicose do sangue entre para os tecidos e saia da circulação. Então, parece que essas pacientes elas têm uma resistência à ação desse hormônio. Então, a quantidade, né, mínima aí desse hormônio que faria com que em pessoas que não têm ovário policístico fosse suficiente para baixar a glicemia, diminuir o nível de glicose no sangue, nessas pacientes isso acaba não acontecendo. Então, os níveis de insulina, o pâncreas fica produzindo mais insulina para tentar fazer com que essa insulina haja e tire a glicose da circulação. E muitas vezes isso pode acarretar até na diabetes, que é o acúmulo de glicose na circulação, porque esse hormônio não está funcionando adequadamente. E tem mais algum sintoma? Ele dói? Tem cólicas? Ou não? Na verdade, como as pacientes tendem a não menstruar, então não gera. Elas acabam tendo mais esses sintomas de excesso de pelo mesmo, e a distribuição de pelo nas pacientes que têm ovário policístico são aquele acúmulo de pelos em regiões que tipicamente não são femininos. Então, né, na região do cavanhaque, um aumento de buço, aquele pelo na região abdominal. Então, por quê? Porque tem mais hormônio. É normal todas nós termos, né? A gente tem testosterona, mas a gente tem em quantidades mais baixas. Então, nessas pacientes, a quantidade de testosterona ela é muito maior. Então, a oleosidade aumenta em pacientes que têm até queda de cabelo. As repercussões da doença, então, além da irregularidade menstrual, o excesso de hormônio pode dar os sintomas de oleosidade, acne, pode fazer com que as meninas entrem numa puberdade mais cedo, porque tem mais hormônio circulante, então ativa o eixo hipotálamo hipofisário e desencadeia a menstruação mais precocemente nas meninas. Como as pacientes, né, acabam tendo ciclos, né, elas acabam tendo menos menstruações. Isso acelera também a menopausa ou não? Não tem. E altera alguma coisa quando entra na menopausa? Não. Na verdade, assim, tem, né, quando a paciente já está numa idade mais avançada, algumas vezes até um fator de confusão. Aí os médicos, tem muitas pessoas que acham que entraram na menopausa, pausas, né? E na verdade não, pode ser síndrome dos ovários policísticos que está ocasionando, né, sintomas mais tarde. E outras consequências importantes da síndrome é que ela causa esse desbalanço hormonal, então além de causar anovulação e eventualmente infertilidade, ela pode aumentar a chance de câncer de endométrio, que é o câncer do útero, e aumenta também a chance de infarto agudo do miocárdio, derrame. Nossa, vai complicando tanto, hein? Então, né, parece uma doença... Uma coisa que parece simples, de repente já complica. E ela tem um espectro bem amplo. Então, o que é importante, né? Lógico, o tratamento parece coisa de médico, aquele nosso assunto sempre. Aí, olhando essa mesa, é meio, né? Fica até difícil falar, mas a gente tem que ficar atento com, né, controle de peso, uma alimentação equilibrada. Por quê? Porque muitas vezes manter o índice de massa corpóreo adequado, ou as pacientes que têm irregularidade menstrual, se elas perdem cerca de 5 a 10% do peso, muitas vezes só com essa mudança no estilo de vida e, né, alimentação, atividade física, elas conseguem voltar a ter ciclos regulares, elas conseguem melhorar essa resistência insulínica e voltar a menstruar e ovular. Ter uma vida normal, né? Normalmente. Fábio tem uma pergunta para você. Diga, Fábio. A gente sabe que a gente ouve muito falar que a questão quando existe algum caso de ovário policístico, às vezes existe a dificuldade para estar engravidando, né? Mas até onde é mito é verdade a questão de que pode acontecer o inverso. O ovário policístico ele pode interferir na ação do contraceptivo e a pessoa, mesmo tomando a pílula, poder vir a engravidar porque o ovário atrapalhou essa relação aí. Na verdade,
o tratamento para a síndrome dos ovários policísticos, para aquelas pacientes que não querem engravidar, justamente é usar o anticoncepcional, e o uso do anticoncepcional de forma adequada e contínua não faria esse efeito inverso. Para as pacientes que estão tentando engravidar, a chance de engravidar por mês para quem está tentando é 13% a 15%. Então, engravidar não é fácil. Se você ovula todo mês e menstrua todo mês, a chance é 13% a 15%. O problema das pacientes que têm ovário policístico é que elas não menstruam. Algumas menstruam a cada 6 meses. Então, se elas menstruam a cada 6 meses, elas têm uma ovulação em 6 meses só. E aí, por isso que elas vão ter dificuldade. Mas essas pacientes, como em geral elas têm muito folículo no ovário e a reserva ovariana é muito boa, elas precisam algumas vezes de algum estímulo para ajudar na ovulação, mas elas vão responder muito bem ao tratamento e ovulando elas vão ter a mesma chance de qualquer outra paciente de engravidar. Que o ovário policístico ele pode interferir no efeito do contraceptivo? É mito? Isso é mito. Perfeito. E também tem que Vai tomar... ficar grávida, se tiver a chance. E as pacientes têm que ficar atentas, porque tem essa crendice popular, quem tem ovário policístico não engravida. Engravida. É que, menstrua menos e é mais difícil ainda, porque você não sabe quando você vai ovular. Então, se você não estiver planejando gravidez e não estiver se prevenindo, aí engravida e é pega de surpresa. Esse é o que acaba sendo. Mais alguma dúvida, Sofia? Não, só isso. Era só essa questão Pode esclarecer, gato. É bom. Tá preocupado? Não, era só uma curiosidade que a gente sempre escuta, né? Que, eu gosto de homem curioso. Ela determinada pessoa tomava a pílula, mas tem ovário policístico e engravidou assim mesmo. Não confia pílula, não, bem. Entendeu? Mulher fala, não confia muito não. Fala assim, tem ovário policístico, não engravido, eu sou ruim de engravidar, não vou engravidar. Vai engravidar. Eu tô numa fase que se engravidar eu vou ficar feliz. Eu sei, o vovô tá querendo lá, né? O vovô também tá reclamando. A influência tá querendo nessa de qualquer jeito. Já tá dando os cutucão já. Já tá cobrando. Doutora, então o que você recomenda para todas as mulheres para poderem assim? Já percebemos que a gente tem que passar por todos os exames ginecológicos, como sempre, né? Uma visita a um ginecologista a cada 6 meses seria o bacana. E saber, por exemplo, eu quero só saber se geneticamente você pode herdar isso, hereditário ou não? Tem um componente que provavelmente seja genético, mas não é só isso. Então, os fatores ambientais são importantes. Então, controlar a alimentação, fazer atividade física regular. Hoje tem até um parâmetro importante, que é a cintura abdominal menor que 80 centímetros. Então, esse é o parâmetro ideal de cintura na mulher. Então, isso tudo também diminui a chance de evento cardiovascular e da síndrome dos ovários policísticos. Para quem não está tentando engravidar, então, o ideal é fazer uso mesmo do anticoncepcional. Tem alguns que são mais específicos para quem tem problema mais de acne, mas qualquer anticoncepcional já vai tratar a síndrome dos ovários policísticos. Tem algumas medicações que ajudam na absorção da insulina, no funcionamento da insulina, e vão diminuir a falta do efeito da insulina. E para as que estão tentando engravidar, realmente manter o controle, tem que perder peso e tomar eventualmente um indutor da ovulação. E para os pais é importante também eles ficarem atentos desde pequeno e observar os ciclos menstruais das meninas, das filhas, e também ficar atento à questão do peso, que é importante, influencia em um monte de coisa, né? Maravilhosa. Melhor que isso, só suas redes sociais e como a gente consegue te localizar. Bom, o telefone do consultório é 3045 1311 e o Instagram é nat_tannos, TANNOS. Obrigada. Obrigada, querida. Volta mais vezes, doutora. Sempre bom te ter aqui. Vou para um rápido intervalo comercial, porque hoje tem Roda de Mulheres. Já, vamos falar de viagens de luxo, hein? Daqui a pouquinho.